Opa galera, beleza? Falamos já sobre o circuito com resistor, agora vamos dar início aí dos nossos circuitos com capacitor, tá? Já falei um pouco com vocês como que funciona o circuito com capacitor. A gente viu que o circuito com capacitor, ele é ao contrário do circuito, né, com o indutor. O capacitor ele apresenta aí um negócio que a gente vai chamar de reatância capacitiva, tá ok? Reatância capacitiva, que é a dificuldade de passagem de corrente alternada do capacitor. A gente viu que no capacitor a corrente está adiantada em relação à tensão, no indutor a corrente está atrasada, então no capacitor a corrente ela vai estar adiantada 90 graus em relação à tensão, né? No capacitor a corrente está adiantada 90 graus, beleza? A gente viu também que para calcular o XL do capacitor, o XC, né, perdão, o XC, que é a reatância capacitiva, vai ser igual a 1 dividido por 2π, não é isso? FC. A gente já viu também essa fórmula, tá? Para calcular a reatância capacitiva do capacitor, já mostrei para vocês aí na última aula. E aqui a gente já tem um circuitozinho aí em série, tá? Um RC série que já me mostra o valor da reatância capacitiva. Vou resolver esse exercício com vocês para tirar a dúvida em relação às resoluções e como está acontecendo. Algumas coisas já foi falada, tá ok? Então, um circuito RC série tem uma corrente de 1 ampere, então ele está me dizendo corrente de 1 ampere com um resistor de 50 ohms e uma reatância indutiva de um capacitor, né, com a reatância capacitiva, tá, de 120 ohms, né, porque a gente está acostumado a fazer com indutor, agora a gente vai fazer com capacitor e às vezes eu confundo aqui, beleza? Então ele pede para calcular esse circuito série, para calcular a tensão no resistor, a tensão no capacitor, certo? A tensão total da fonte e o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente, beleza? Então, para começar aí, como a gente já sabe a corrente do circuito, a gente vai calcular a tensão VR desse circuito, ok? Então, eu vou começar calculando a tensão VR, porque a tensão no resistor, tá? A gente usa a lei de Ohms, que é igual a gente já vem usando, é igual a resistência vezes a corrente, que vai ficar igual a resistência é 50 e a corrente já foi falada que é 1 ampere. Então a tensão no resistor é de 50 volts, ok? Tensão no resistor 50 volts, VR igual a 50 volts. Agora a gente vai calcular a tensão no capacitor, também usando a lei de Ohms, tensão no capacitor, vai ser igual a reatância capacitiva vezes a corrente, ok? Reatância capacitiva 120, beleza? E a corrente 1 ampere. Então a tensão no capacitor vai ser de 120 volts, ok? Sabendo que eles estão defasados, tá ok? Aqui vou até fazer um diagrama aqui para vocês entenderem melhor, ok? Sabendo que há uma defasagem, aqui vamos colocar a tensão no resistor, tá? A tensão no resistor, ela tá defasada 90 graus, tá? Da tensão no capacitor, tá? Que aqui na verdade a tensão aqui é a corrente, né, vezes a resistência, e aqui é a corrente vezes a reatância capacitiva, beleza? Então a tensão total ela é a soma vetorial disso aqui, desses dois vetores, que vai ser essa soma aqui, ó, essa aqui, que vai ser a tensão total. Você fazendo isso aqui, né, aqui vai ser VT. Então aqui eu tenho VR, aqui eu tenho VC. Para eu fazer isso aqui, a gente vai usar aí o teorema de
Pitágoras, ou seja, para achar a tensão total da fonte, eu vou somar a tensão do resistor mais a tensão do capacitor. Só que essa soma vai ser uma soma vetorial, porque há o defasamento da tensão e da corrente. Então, como você já conhece, a tensão total ela vai ser igual a raiz quadrada da tensão no resistor ao quadrado mais a tensão no capacitor ao quadrado. A diferença agora é que é capacitor, né? Da outra vez a gente fazia com o indutor, certo? Então a tensão total vai ser igual a raiz quadrada. Qual a tensão no resistor? 50 ao quadrado mais a tensão no capacitor? 120 ao quadrado. Então a tensão total vai ficar 50 ao quadrado é igual a quanto? 2.500 mais 120 ao quadrado, 14.400. Isso tudo aqui vai me dar uma raiz, né, de 16.900, né? 14.400 mais 2.500, 16.900. Raiz quadrada de 16.900 vai nos dar igual a 130 volts. Ok? Então a tensão total é igual a 130 volts. Que é aí a tensão total da fonte, que é olhando para esse circuito. A tensão total aqui vai dar 130 volts, porque a soma das duas. Aqui deu 50 volts, aqui deu 120 volts, tensão total igual a 130 volts, pois há o defasamento aí, beleza? Então já achamos a tensão do resistor, tensão do capacitor, tensão total, tá? O que ele pede, agora ele pede o ângulo de defasagem. E aí a gente sabe para calcular o ângulo de defasagem, tá? Que é o ângulo θ. A gente vai usar o arco tangente, ok? O arco tangente de menos tensão no capacitor dividido pela tensão no resistor. Que isso aqui vai ficar menos tensão no capacitor 120, tensão no resistor 50, 120, menos 120 com menos 50, vai dar menos 2,4. Arco tangente de menos 2,4 vai dar um ângulo de menos 67,4 graus. Ou seja, esse ângulo aqui basicamente, tá? Ele é de menos 67,4 graus, ok? Fazendo aí um diagrama vetorial, ok? Aí a gente pode falar que a tensão está atrasada, tá? Ou a corrente está adiantada, porque a gente está falando de um capacitor. O capacitor, a corrente está adiantada, então a corrente aqui, ó, em zero, tá? Ela está atrasada aí, né? A corrente está adiantada, né? Da tensão, a tensão total aqui, ó, ela está atrasada da corrente, né? Só tem uma corrente no circuito, no ângulo de menos 67,4 graus, tá? Com isso, já que a gente já está aqui, para eu finalizar aqui, a gente consegue achar com esse ângulo, eu consigo fazer um cosseno do ângulo, eu consigo achar o fator de potência, igual a gente achou lá no circuito com o indutor. O seno fator de potência, eu consigo calcular a potência ativa, a potência reativa, e o seno desse ângulo eu consigo calcular a potência aparente. Mesma coisa que a gente fazia no indutor, beleza? A diferença do capacitor para o indutor nesse circuito, basicamente é que agora a tensão está atrasada em relação à corrente. Lá no indutor, a corrente que está atrasada, eu já fiz essa explicação aí para vocês, beleza? Aí ele não pediu essa questão, mas eu vou calcular já para aproveitar. Qual é a impedância desse circuito? O que é impedância? Qual é a dificuldade de passagem de corrente? Qual a resistência total que essa fonte enxerga?
eu tenho um resistor e um capacitor em série, um resistor de 50, reatância capacitiva de 120. Para eu calcular a impedância, tá, desse circuito, beleza? Eu vou fazer o seguinte, a impedância ela vai ser também a soma vetorial. Então ela vai ser a soma do resistor ao quadrado mais do reatância capacitiva ao quadrado. Então a impedância vai ser a raiz quadrada 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Reatância capacitiva vai ser, ou a impedância vai ser 120 ao quadrado, ou do 50 ao quadrado vai ser igual a 2.500, mais 120 ao quadrado, 14.400. Impedância aí vai ser a raiz quadrada de 16.900, certo? Então a impedância desse circuito é igual a 130 ohms. Ok? Essa é a impedância, ou seja, nesse circuito, a fonte, tá? A fonte aqui, ó, ela tá enxergando isso aqui só. Uma impedância de 130 ohms. A tensão total a gente achou que é 130 volts, ok? Aqui, ó, esse circuito, tá? Você tá vendo os dois, o resistor e a reatância capacitiva, mas a fonte tá enxergando só um de 130. Você calcular a corrente nesse circuito aqui, tá? Vai ser a corrente total, vai ser igual a tensão total dividido pela impedância. Tensão total é igual a 130, impedância igual a 130, corrente igual a 1 ampere. Por isso que a fonte libera 1 ampere aqui, que é o mesmo 1 ampere desse circuito aqui, porque o que a fonte está enxergando é a impedância, você está enxergando os dois. Beleza? Então, é assim que resolve, tá? Para vocês conseguirem fazer alguns outros exercícios aí.